Glória a Deus, meus irmãos, tudo bem? Estamos aí na nossa caminhada de leitura do livro de Mateus, né? Estamos já no capítulo 8. Olha só que rápido que vai, né? Estamos no capítulo 8, né? Quando Jesus começa a fazer alguns milagres, quando existe alguns milagres bem notórios que Jesus faz, que é a cura do leproso, que o leproso fala assim, é, 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 quando o leproso ele estende o desejo da cura a Jesus, né? Que ele diz a Jesus, se queres, se queres, é, eu posso ser sarado. Eu tenho algo para te dizer. Jesus sempre quer. Jesus sempre quer. Agora, quem tem que ter fé para essa cura somos nós. Amém? Eu aqui, pastor Alex, da comunidade Vida Church, com o intuito de te ajudar a interpretar, entender e ter um tempo de leitura da palavra de Deus diária. Lembrando que quando Deus abre o nosso entendimento, a gente ouve a voz de Deus com mais clareza. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar então a nossa leitura glorificando o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico teu nome santo e poderoso, Pai. Sabemos que é tudo por ti, pela tua honra, pela tua glória, pelo desejo de viver a ti, Pai. Eu glorifico a ti nessa hora e entrego esse tempo em tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Olha só, Mateus capítulo 8, ele começa dizendo assim: E descendo ele do monte, seguiu a uma grande multidão. E veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Numa outra versão diz: Quero, seja purificado. Imediatamente ele ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando, e digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo faça isto, ele faz. E ouvindo isso, e ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Você percebe aqui então? Eu queria fazer uma paradinha aqui. Você percebe o tamanho da fé daquele centurião? Ele era um centurião romano. Ele era na visão judaica, ele era um gentio, ou seja, para o judeu, gentio não era nada. Até hoje não é. E Jesus olhou o coração daquele homem, a intenção daquele homem, independente do que eruditos digam o que era aquele moço, a fé daquele homem é expressada até hoje para nos mostrar que é a fé que vai nos levar a viver as grandezas de Deus na terra. É o crer, não é o acreditar, é o crer. Amém? Continuando. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos dos reis do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que ele está querendo dizer aqui? Que aquele que não crê. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá.
Na mesma hora, o servo foi curado. E entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Muitos brincam dizendo que Jesus só curou a sogra porque ela ia fazer comida boa, né? Mas é Deus mostrando que ele pode todas as coisas. E ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu-lhe ordens para que atravessasse para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Essa frase, filho do homem, você já parou para pensar por que é feita, por que é dita essa frase ou não? É dita essa frase porque a Bíblia mesmo fala que por um pecado entrou e por outro o pecado saiu. Por um filho de Deus que foi criado foi gerado por Deus. Esse filho foi gerado, foi primeiro criado e depois gerado por Deus e depois foi tornado à vida. Ele pecou, só que a atitude dele foi humana, que foi Adão. Então precisava de um homem para poder tirar esse pecado do mundo, tirar o pecado do mundo. Por isso que ele diz o filho do homem, ou seja, o filho de Adão. Jesus ali, até então, ele era ainda filho de Adão. Ele ainda não tinha se tornado um corpo glorificado, o corpo de Deus, né? Ele não tinha. Ele tinha, digamos assim, ele tinha autoridade de Deus, mas ele não tinha naquele instante como homem. Ele era totalmente Deus e totalmente homem. Ele era totalmente santo e totalmente homem, pecador, porque ele levou sobre nós levou sobre ele os nossos pecados. Então todos os nossos pecados partiu para ele. Entenda comigo uma coisa: Jesus era filho do homem porque ele precisava nos limpar, nos purificar. Romanos 3, nós vamos ler mais à frente, que ele diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas justificados. Jesus é o justificador. Mas justificados por Cristo Jesus, nosso Salvador. Cristo é aquele que nos justifica, mesmo nós não merecendo. Coloque isso no teu coração. Versículo 21. O outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Esse daqui é um outro texto que muitas pessoas eles têm uma ideia diferente, né? Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas eu preciso falar sobre isso. A ideia natural disso não era que ele ia enterrar o pai. Na realidade era assim: quando um judeu falava que ia sepultar o pai, o pai devia ser muito idoso, e ele disse assim: deixa eu cuidar do meu pai até o dia da sua morte e depois eu o seguirei. Primeiro ele disse, a ideia judaica seria essa, é dele cuidar do pai até a sua morte e depois ir com Jesus. Você entende que o chamado de Jesus, quando ele nos faz, ele não é condicionado a algo? Ele tem que ser incondicional, independente da situação. Vamos continuar para acabar. Mas Jesus disse: siga-me, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se a completa bonança.
Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham do sepulcro, e eles eram tão violentos que ninguém podia passar aquele caminho. Podia passar por aquele caminho. Então gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Viste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus que nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele disse: Vão. E eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Vocês têm ideia de mais ou menos quantos porcos eram? Hum, Eram mais ou menos 2.000 porcos. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade, contaram tudo, inclusive o que aconteceram ao endemoniado. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram que saísse do território deles. Por quê? Por que será que eles não quiseram a presença de Jesus? Porque eles estavam preocupados com as posses e não com a morada no céu. Eles estavam preocupados com o que tinham e não com o que poderiam ganhar andando com Deus. O que que a gente ganha andando com Jesus? Guarde isso no teu coração. O que que a gente ganha? Ganha uma vida eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse texto que nos traz tanta clareza. Já lemos talvez várias vezes, mas hoje o Senhor trouxe mais uma vez clareza do que o Senhor quer. Muito obrigado, Senhor. Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo que temos de leitura e de conhecimento. Eu oro por cada um e quero te pedir, Senhor, que dê um final de semana sobrenatural para cada um que estará nos ouvindo e que cada um possa viver a sua vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana em nome de Jesus. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça um comentário e compartilhe. Deus abençoe a todos.